Oi, Vires, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Feet moving, we're lost in the night. Our hearts beating fast, everything feels. E no vídeo de hoje eu venho trazer os meus fatos e os meus contos sobre a minha experiência tomando não, consagrando pela primeira vez a ayahuasca. Que foi uma primeira vez assim de muita sabedoria, de muita aprendizagem. Ainda estou aprendendo depois que eu tomei a ayahuasca. Tem muita coisa ainda que eu estou discernindo, absorvendo, mudando aos poucos, porque é assim. A ayahuasca não é bem como uma cura, ela mostra o que você precisa melhorar, o que você precisa evoluir. E cabe a você mudar esses padrões, evoluir mais ainda depois de consagrar a ayahuasca. Também sinto que ajudou bastante na questão de um vício. Quem não sabe, eu já fiquei muitos anos fumando o cigarrinho do capeta. Não que eu ache que seja uma droga. Ela, usada da maneira certa, traz muitos benefícios. O canabidiol, que ajuda muitas pessoas aí também. Vou deixar alguns fatos aqui. Mas eu não vou me aprofundar porque eu conhecia só na hora de fumar. Então, não tenho o que eu falar muito. Eu tenho pra mim que tudo que você usa demais, exageradamente, sem controle, é uma droga, se tornar uma droga. Eu não conseguia usar somente para ter uma expansão da mente, da consciência, ou usar para relaxar mesmo. A cada uma hora eu tava ali fumando um cigarrinho, bolava um e ficava ansioso para fumar mais. Então, para mim, não funcionou. E eu sinto que depois que eu consagrei a ayahuasca, eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa necessidade, tanto com a cannabis, tanto com a bebida alcoólica. Também eu sinto isso. Eu decidi, na verdade, desde o dia primeiro desse ano, não beber mais, não nem tocar em bebida alcoólica. Então, sigo firme. Depois que eu consagrei a ayahuasca, parece que isso realmente não vai mais acontecer. Não sinto vontade mais disso. E tô aqui crochetando. Pra quem não acompanhou os últimos vídeos, vai lá e veja os últimos vídeos, que eu também faço crochê, dou aula de crochê. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, curte, comenta, e é isso. E o dia que eu consagrei foi esse mês ainda, dia 17 de janeiro, que eu consagrei a primeira vez da ayahuasca. Foi num lugar sério, um lugar que eu me senti confortável. Foi um lugar mágico, foi um lugar bem gostoso, assim, sabe? Mas a minha primeira experiência, assim, primeiro paguei lá, acho que é um valor fixo. Toda vez que você for consagrar nesse lugar onde eu fui, é esse valor. Paguei R$ 150 para consagrar. É um lugar, você tem que escolher um lugar que seja de confiança, que você já saiba pelo menos o histórico de quem está indo, o que as pessoas estão falando. E você tem que sentir confiança também. Não pode ir em qualquer lugar, não, que não é bem assim, tá bom, meu povo? Senão a sua experiência, se você for em qualquer lugar, vai ser ruim para pior. Se não tiver um apoio também dos dirigentes, as pessoas que ficam lá, caso você passe mal ou precise ir ao banheiro, eles te dão um apoio para você ir. Na verdade, eu não passei mal, não precisei ir ao banheiro. Acho que eu só passei mal, bem dizer assim, a limpeza do corpo, daquilo que você curou dentro de você. Só no final, eu tava conversando com a moça depois que eu terminei tudo, já passou acho que uma meia hora. Daí eu tava conversando com ela, moça maravilhosa, um entendimento, uma sabedoria que eu não sei explicar, que é mágico. Você conversar com ela, uma voz calma, uma paciência, ela entende o que você está querendo expressar, que eu tenho essa dificuldade também. Não consigo muito expressar o que eu estou sentindo em palavras, mas ela conseguiu me entender perfeitamente. Me passou algumas dicas também, que depois eu vou falar para vocês o que ela me passou, sobre o meu processo de despertar da consciência e de evolução do espírito. Mas foi mágico, eu passei mal, fiz essa limpeza. No final, tava conversando com ela no meio ali, daí me deu aquela náusea, aquela vontade de vomitar. Daí vomitei 2 vezes. Já tava sentindo uma pressão assim aqui, sabe? Creio eu que é pra mim, na minha cabeça me veio muito isso. Que eu tenho que esperar
realizar as minhas coisas, os meus propósitos, os meus sonhos, para mim poder deixar eles falar por mim. Não eu falar primeiro antes de realizar, sabe? Então, é basicamente isso que eu teve, esse ensinamento que me trouxe depois que eu vomitei, que eu tava sentindo muito aqui, ó, a boca, sabe? Daí depois que eu fiz essa limpeza 2 vezes, fui super bem atendido, consolado, ela me entendeu o que eu quis dizer, expressar sobre isso, sobre o que eu tava sentindo aqui. Daí é o que me veio logo na cabeça também, que é o que tem que esperar a coisa acontecer para mim poder deixar essa coisa que se realizou falar por mim, não eu falar antes das coisas realizarem, sabe? E também para me deixar a boca um pouquinho mais fechada, né? Não sair contando as coisas aí pro mundo. E é basicamente isso. Mas sobre a minha experiência em si. Tomei a primeira dose, fiquei acho que uns 40 minutos ali, tentando entrar, concentrar, entrar na força de olho fechado, não me virei, não me virava no caso, não me mexia, ficava ali, até que veio a segunda dose. Acho que passou 1 hora, assim, 40, 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Daí eu senti um toque no meu pé, era eles com a segunda dose. Era um copinho de 100 ml, aquele, acho que é de café, de 100 ml. Se eu tiver errado, coloca aí, editor. Mas é o copinho de café, cheio. Daí eu tomei a primeira, a gente foi até a salinha, eu conversei com ela, por que eu queria, tá consagrando a ayahuasca. Começa a lembrar, chega até da sensação de querer fazer a limpeza, né? Começa a comentar, chega assim, sabe? Esse mal-estar. Daí tomei a primeira dose, eu entrei numa salinha, conversei com ela, tudo ali, sobre o que eu queria, sobre o meu processo de cura de trauma da infância, sobre o que eu queria curar, sobre o que eu vim buscar. Ela me passou que eu poderia ter visões sobre ainda estar na barriga da minha mãe, ou tipo, um exemplo que ela usou. Minha mãe passou um susto enquanto ela estava dirigindo ou estava no ônibus, ou freou de uma vez. O carro ou o ônibus freou de uma vez e esse susto que ela tomou passou para mim dentro da barriga dela. Eu poderia ter essa visão, esse sentimento de dentro da barriga dela. Então que eu deveria ter calma, não tentar entender ainda e só deixar ir. Deixar entrar na força e ver o que a ayahuasca tinha para me revelar, o que ela tinha para limpar. Foi basicamente isso. Daí tomei esse copinho, daí eu fui até o meu colchonete, fiquei num colchonete do lado assim, onde tem uma porta de vidro, que na frente tinha um laguinho com uma árvore, uns pisca-piscas dourados, coisa mais linda, bem, bem espiritual, assim, bem gostoso, aconchegante. Sentia, porque eu gosto de sentir o vento na cara, aquele ventinho gelado, já fiquei exatamente por isso, para mim conseguir respirar melhor, sentir mais a minha calma ali. E nos primeiros 40 minutos, depois que eu tomei o primeiro copinho, não senti nada, não conseguia concentrar, até que veio o segundo copinho, daí eu tomei, daí acho que passou uns 15 minutos de fato, eu comecei a sentir, daí eu comecei a me revirar. Virava para um lado, daí eu deitei do lado assim, que eu acho que a posição que eu mais me sinto confortável até para dormir em casa. Daí concentrei, consegui concentrar, entrei na força. Entrei na força, sentia a bebida indo e voltando, mas eu, na minha cabeça, não vou vomitar, não vou vomitar. Segura também, porque também pode dar diarreia. E também eu já tava sentindo no estômago e eu tava lá, pelo amor de Deus, aqui não, não é hora de fazer cagada, literalmente. Mas graças a Deus, só no final eu passei aquele mal-estar da limpeza, que eu fiz a limpeza 2 vezes, como eu falei, e vomitei 2 vezes. Mas daí, tá, senti, entrei na força, fiquei por um bom tempo ali. Coisas que eu vi. Vi muito movimento de cobra, assim, não cheguei a ver exatamente a feição, o rosto, mas via tipo curvas, como é que eu posso explicar? Se eu conseguir achar alguma coisa que, um vídeo que mostre o que eu estou sentindo, eu vou pôr aqui pra vocês. Mas meio que o corpo da cobra, assim, na minha cabeça, várias, assim, tentando chegar em algum lugar, ou basicamente isso que eu vi, na cor marrom. Vi um elefantinho voando, vários animais voando, mas o que mais me tocou foi o elefantinho com uma flor
vermelha na tromba. Era um elefante filhote, roxo, assim, meio azulado. E leve, voando. E todos os animais que eu vi, apareceu bastante animais. Todos sorrindo pra mim, com feição de alegria. Não senti medo, não senti angustiado. Eu acho que eu também não deixei essa primeira vez por medo de acontecer alguma coisa, é, dar diarreia. Eu fiquei com bastante medo sobre isso. É, passar mal ali no meio do processo, acho que eu segurei bastante. Não deixei de fato a ayahuasca trabalhar no meu corpo, por ser a primeira vez. Agora que eu sei que não é um bicho de sete cabeças, pelo menos essa primeira vez, que pode não, tenho certeza que as outras vezes que eu for tomar vai ser completamente diferente da primeira, que a segunda vai ser da terceira, que a terceira vai ser da segunda. Isso eu tenho certeza. Então, essa primeira vez eu não deixei a força trabalhar corretamente. Eu tenho certeza disso, porque eu segurei bastante, sabe? Daí quando eu vi já acabou, daí ela falou que já estava se encerrando, daí fiquei uma meia hora até ela me chamar na salinha de novo para conversar. Mas voltando, durante esse processo da que eu estava na força, eu me virava muito, não conseguia concentrar de fato. Mas todas as vezes que eu conseguia ficar ali quietinho, eu sentia meu corpo suar, mas ao mesmo tempo ter frio e o calor ao mesmo tempo. Não sei se isso é possível, mas eu senti isso, o frio e o calor ao mesmo tempo. Encolhido, toda vez encolhido, que estava bem confortável para mim ficar encolhidinho assim, com as pernas perto da barriga. Tava confortável, mas com aquele calor e aquele frio ao mesmo tempo. Que se eu tirasse a coberta, eu ia passar muito frio, mas se eu não tirasse também, eu tava ali sentindo calor, mas tava bom daquele jeito. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu tava suando, mas também frio e calor ao mesmo tempo. É assim que eu posso explicar para vocês. E que mais? É, Vi muito uma lembrança que eu. Antes de consagrar a ayahuasca, minha memória é muito boa. Eu lembro de coisas assim, de muito pequenininho que aconteceram. Até hoje eu lembro. Momentos exatos da minha vida, coisas que aconteceram. Eu lembro muito, muito, muito. E depois que eu consagrei a ayahuasca, parece que isso potencializou mais ainda. Memórias que meio que eu não lembrava, veio à tona, eu tô conseguindo acessar essas memórias. Bastante frequência, nos sonhos também. Os meus sonhos estão mais lúcidos. Consigo perceber que eu estou dentro do sonho. Não sei se isso é meio que possível, que eu acho que sim. Mas está mais lúcido os meus sonhos depois que eu consagrei a ayahuasca. Visões que eu tive, muito de pirâmide, mas pirâmide lisa, não aquelas pirâmides igual do Egito, pirâmides lisas, formatos triangulares. É, isso quando também não vinha bastante formatos triangulares assim coloridos, tipo uma tela assim. O que eu vi também? Vi as araras que tava aqui no meu. Eu tenho um quadrinho aqui de arara, depois eu vou mostrar pra vocês. Acho que daqui dá pra ver. Não, não é esse quadrinho que tá aqui, ó. Não dá pra ver, não. Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Mas elas estavam se mexendo, elas também apareceram nas minhas visões. Foi mais basicamente isso, essas visões. Não que eu voltei no passado, não que eu visitei de novo. Que se eu visitei, eu realmente não lembro. Mas essas foi as que mais me marcaram bastante. Tá, daí terminou ali, finalizou. Fiquei um pouquinho ali sentado, uma meia hora sentado, tentando absorver o que aconteceu. Tinha bastante gente, eu olhava assim, tinha gente meditando, se espreguiçando. Tinha uma pessoa do meu lado também que estava sentado, encostado na parede. Tava meio que olhando, tava igual eu, tava olhando assim para o redor, tô aqui mesmo, tava ali mesmo. Daí levantei. Tá, arrumei o meu colchonete, dobrei minha coberta, peguei meu travesseiro, daí tava indo até a salinha. Ela falou pra mim esperar mais um pouco, deixar minha coberta e meu travesseiro ali no colchonete de novo, que depois ela queria falar comigo. Tá, daí no entanto, passou, daí ela me chamou de novo, a gente conversou. Daí passei o que eu vi, o que eu senti, o que eu trouxe de entendimento, o que a ayahuasca trouxe de entendimento pra mim. Conversei com ela. Tanto que ela também me passou isso daqui, que eu falei pra ela que eu também estou nesse processo do despertar da consciência e da
da evolução espiritual também, que eu tô procurando evoluir, né? Dia após dia. E ela me passou uma listinha aqui que eu vou ler aqui pra vocês. Calma aí. Aqui. Falei pra ela que eu tava nesse processo de despertar da consciência espiritual. E ela me passou bastante coisa aqui. Eu vou passar pra vocês o que ela me passou. Sobre a Dolores Cannon, as almas voluntárias, chakras, professor Hélio Couto e autobiografia de Yogi. Eu vi um pouquinho ali sobre yoga também, pesquisei, eu tenho que até pesquisar mais, que eu estou desleixado nisso, deveria estar pesquisando isso todo dia, mas eu vou confessar pra vocês, só pesquisei no segundo dia, eu tenho que voltar a focar nisso de novo. E depois que a gente conversou, eu tava no meio da conversa com ela, daí começou a subir, daí eu falei pra ela, você me dá uma licença que eu vou ter que vomitar. Daí fui lá na salinha do lado, eles têm uns baldinhos assim com um saquinho que você pode, realmente é pra isso, pra vomitar, pra fazer a limpeza. Vomitei 2 vezes, ainda bem que eu fiz esse processo, olha, só começar a falar que já sobe de novo. Tomei bastante água no dia, antes dos dias assim já tava meio que fazendo uma dieta. Não, esse lugar assim é só no dia, pra você evitar comidas pesadas, bebida alcoólica, drogas. Mas eu senti de fazer uma semana antes, começar já a evitar consumo de café, de carne, deixar de comer alguns alimentos pesados mesmo. Porque eu senti a necessidade. Acho que minha alma tava gritando. Então eu segui a minha intuição. Daí no dia também já cortei completamente, comi só frutas, bebi bastante água, bastante água. E isso também ajudou, acho que, a fazer a limpeza. Fazer a limpeza ser melhor pra mim, não ser uma coisa tão péssima ou dolorosa, digamos assim. Fiz a limpeza 2 vezes, fiquei ali sentadinho na outra salinha, esperando ela me chamar de novo, enquanto ela estava conversando com outras pessoas sobre o que elas estavam sentindo também. Acho que tinha umas 10, 12 pessoas também nesse dia consagrando a ayahuasca. Passei ali uns 10, 20 minutinhos, acho que foi uns 20 minutinhos, até eu realmente, aquele mal-estar passar. Daí eu vi que não passou, fui ao banheiro de novo, limpei a boca ali de um bochecho, só pra não ficar com hálito do vômito. Daí voltamos a conversar. Daí terminamos de conversar, ela me liberou, fui lá atrás que eles preparam uma mesa, assim, tem umas bolachinhas, bolacha salgada, bolacha doce, uns suquinhos de caixinha, porque querendo ou não, o açúcar acho que desce, não sei como é que fala, a hipoglicemia, um negócio assim, desce. Daí você tem que comer um docinho, um açucrinho ali pra você ficar bem de novo. Tanto que nesse dia eu fui de Uber, daí na hora de voltar pra casa eu peguei um ônibus, desci assim um pouco perto, que eu senti a necessidade de vim caminhando, assim, não foi tão longe da minha casa. Isso foi maravilhoso, consagrar perto de um lugar responsável. Eu amei demais, eu quero voltar ali de novo, mas eu ainda não estou sentindo a ayahuasca me chamar, ainda não estou sentindo a necessidade de consagrar a segunda vez, meio que por já. Então, a hora que eu sentir de novo esse chamado, com certeza vai ser lá de novo. Eu vou conversar com ela de novo, o nome dela é Ivete. Maravilhosa, senti uma conexão super, desculpe o dom da palavra, foda com ela. E eu pretendo sim voltar nesse mesmo lugar. Vim caminhando, vim normal, respirando, pensando sobre o processo que eu passei naquele dia, sobre o que eu queria realmente mudar, sobre os meus hábitos, sobre as minhas crenças, sobre o que as pessoas impregnaram no nosso subconsciente, na nossa cabeça, sobre como a gente vai crescendo e as pessoas vai moldando quem a gente é e no final a gente cresce e não é aquilo que a gente realmente é. É só o que as pessoas projetam na gente. Então, eu estou meio que tirando essa casca, ainda é um processo de hábitos que não me fazem bem, eu tô tentando mudar, tô tentando não. Eu vou mudar, estou mudando aos poucos, não é da noite pro dia. Assim como o despertar, tem coisas que não condiz mais com a gente, mas que ainda está impregnado no nosso consciente. Que a gente aos poucos vai mudando, não é da noite pro dia. Tem quem consiga, mas a maioria não consegue. E eu faço parte dessa maioria. Aos pouquinhos a gente vai
mudando a nossa personalidade, a nossa concepção de vida, do redor, do todo, de quem somos, do que estamos. Daí, na primeira noite após, cheguei em casa, tomei um banho, fiquei em silêncio, fiquei comigo mesmo ali, comi bastante uva, comprei uma caixinha de uva, comi banana, comi bastante fruta. Não tive diarreia, igual ela falou, que os primeiros dias eu ia ter bastante diarreia, eu não ia começar a não ter fome. Não tive nada disso. Comi normal, lógico, não comi igual comi antes, mas comi normal, me forcei a beber bastante água, realmente sede. Não sentia muita sede, mas me forcei a beber bastante água. Acho que foi só isso. Diarreia eu não tive, igual ela falou, que os primeiros dias ia ter bastante diarreia por conta da ayahuasca, mas eu acho que por conta de eu ter vomitado 2 vezes, é, não ia ter o efeito, porque acho que não segurei a ayahuasca dentro de mim, no estômago, não deu para ela absorver, assim, para mim chegar a ter diarreia nos próximos dias. Então acho que por conta de eu ter feito a limpeza na hora de ter vomitado, acho que isso ajudou também a não ter diarreia nos próximos dias. A primeira noite foi um sonho lúcido, super lúcido. Eu lembro que eu tava numa rua aqui de casa, tava no meu colchãozinho, que lindo, dormindo. Eu lembro que eu voei. Eu voei assim direto pra minha cama. Eu tava na minha rua lá em cima. Acordei assim do nada, olhei e eu tava na rua. Vim caminhando até a esquina de casa. Olhei assim o horizonte, tava de noite. Daí eu senti assim, meio que caindo na cama. Daí eu acordei. Daí eu falei, tava sonhando? Não, tava lúcido do meu sonho. Então realmente aquilo ali foi muito real pra mim. Então, essa primeira noite foi bem intensa, assim. E depois dessa primeira noite foi normal. Assim, os sonhos, eu senti que estava no sonho, foi meio que lúcido. Não, ainda não tenho controle sobre esses sonhos. Bastante coisa, assim, lembrança também tá vindo com bastante frequência. Que eu creio que seja para mim entender algumas coisas que eu deixo de fazer ou que eu tô estagnado, tá vindo essas respostas pra mim. Que eu falei pra ela que eu tava vindo consagrar a ayahuasca pra ter respostas. E basicamente estou tendo. Então não foi no dia, mas nos outros dias até hoje estou tendo as respostas que estavam dentro de mim, as perguntas, então as respostas também consequentemente estão dentro de mim. E foi basicamente isso. Ainda não estou sentindo um chamado de consagrar a segunda vez. A Ivete me falou que antigamente ela pensava que para ter assim uma maior expansão era 3 vezes, mas ela falou 10 vezes. 10 vezes é a chave que você vai se ver assim numa evolução completa. Lógico que até o final da nossa vida a gente está em constante evolução, mas depois dessa primeira consagração já sinto que expandiu mais ainda o meu horizonte, a minha mente, e está sendo gostoso experienciar a minha vida. Eu tô tendo mais paciência, tô confiando mais em mim, porque querendo ou não, igual ela falou, a gente é benção, a gente é um milagre da vida, que a gente tá aqui para aprender, evoluir e ter conhecimento. Então, a gente é um Deus. Cada uma pessoa aqui que nasce na Terra é um Deus. Lógico, tem o nosso Deus Pai, o dono de tudo, o nosso Criador que criou tudo e a todos, mas Ele nos fez Deus também. A gente é o nosso próprio Deus, a gente é o nosso próprio templo. Então, isso que eu tô aprendendo bastante, aprendi bastante. E vamos ver até o próximo chamado da ayahuasca, como é que vai ser. Volto aqui falando um pouco dessa trajetória minha de evolução espiritual e despertar da consciência, da mente. Tá sendo gostoso, o que eu posso falar é que tá sendo gostoso, eu tô vivendo mais leve. Muita coisa que é de fora, que não é do meu controle, eu tô deixando, que não é meu, que não consigo mudar, eu não vou nem me preocupar. O que eu posso mudar comigo mesmo, aí sim eu me preocupo, nem me preocupo também, eu tô deixando acontecer, a minha intuição fala mais alto, o que eu sinto que é pra mim fazer, eu tô fazendo, o que eu sinto que é pra mudar, eu tô mudando. E é basicamente isso, a minha experiência consagrando pela primeira vez a ayahuasca. Se você gostou do vídeo,
gostou desse relato. Não sei se... que eu tenho certeza que não é um vídeo para ensinar, nem... É só contando um relato. É sobre isso, esse vídeo aqui, tá? Primeira vez consagrando ayahuasca. Esse é o meu relato. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos. Lembrando que o meu canal não é só sobre isso, espiritualidade. Eu estou começando a trazer isso para cá também. Mas tem tutorial de crochê, vídeo aula, tem vlogs, que eu amo fazer vlogs sobre a minha vida, lugares. E vai lá ver os últimos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo!